Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está assistindo este vídeo, mas essa é a nossa primeira aula do segundo bimestre do segundo ano do ensino médio. A nossa aula de hoje, ela vai introduzir o nosso tema do segundo bimestre em filosofia. E para fazer isso, eu vou pegar o texto que está no caderno do aluno de vocês, lá na página 83. Pega o seu caderno do aluno, na página 83, e acompanha a leitura do texto aí comigo. Junto com a leitura, eu vou explicar o que esse texto quer dizer, e você aí vai ler junto comigo, e depois vai fazer as atividades que eu vou deixar num link para vocês, tudo bem? Então, olha só, a filosofia e vida, tá? É o nome desse texto. O que significa indivíduo? Quando o professor orienta para a realização de uma atividade individual, o que você entende? Ao ler uma notícia de jornal com a seguinte escrita: ao perceber que seria abordado, o indivíduo correu. O que você entende por indivíduo? Na biologia, indivíduo em geral descreve um organismo. Nas ciências humanas, a referência é o humano, na sua manifestação revelada na sociedade, segundo diferentes condições: histórica, espacial, material e simbólica. Então, o que esse primeiro parágrafo quer dizer para a gente? A gente precisa compreender que a palavra indivíduo, ela vem de indivisível. Quando a gente faz atividade em grupo, a gente pode dividir o grupo em dois, a gente pode dividir o grupo em cada integrante, né, separar as pessoas ali. Porém, o indivíduo é aquilo que a gente não consegue dividir, aquilo que a gente não consegue separar. É importante a gente compreender que nós, embora sejamos indivíduos, nós fazemos parte de uma sociedade. Essa sociedade interfere na nossa vida, nos transmitindo, né, condicionamentos históricos, espaciais, materiais e simbólicos. Esse condicionamento simbólico a gente deve entender como sendo relacionado com o significado, o sentido da vida. Tudo bem? Qual é a relevância da história para a compreensão dos indivíduos? Né? Então a gente precisa compreender que existe uma história e que essa história, de certa forma, ela interfere na mentalidade, de certa forma, né, no sentido que cada indivíduo vai aplicar para a sua existência. Há muitas considerações a serem feitas sobre essa questão, diz aqui o texto. Nossa aparência física, nossos gostos e valores seriam os mesmos em qualquer tempo e lugar? Será que se a gente nascesse, por exemplo, na época da sua avó, você não teria talvez uma mentalidade diferente com relação ao mercado de trabalho, com relação à alimentação, com relação à política? Você percebe que já nas gerações tão próximas, a gente já tem algumas diferenças consideráveis com relação à nossa forma de pensar. Imagina se a gente fosse para um tempo histórico diferente, há 200, há 500, há 1000 anos atrás. Se vivêssemos na Idade Média, por exemplo, continua o texto, quais seriam as nossas experiências, nossos desejos e esperanças? Quais ainda que reconheçamos, né, que os indivíduos são únicos e lidam com fatos e eventos de forma singular, não podemos negar que a nossa compreensão da vida seria diferente e compartilharíamos de toda uma população de valores, técnicas e crenças, né? Então a gente é indivíduo, somos indivisíveis, mas vivemos numa sociedade onde crenças, valores, técnicas, mentalidades são compartilhadas constantemente. Em um momento histórico, por exemplo, em que a vida cotidiana era orientada para atividades do campo, pelos ritmos da natureza, por um severo regime de obediência, por uma conexão vertical e limitada com as instituições, qual o impacto teriam as nossas crenças, práticas cotidianas e ideal de vida boa e felicidade nos diferentes indivíduos? E hoje, como nos reconhecemos? Né? Então, aí o texto está perguntando para a gente quais são as determinações da nossa vida contemporânea. O que essa vida em sociedade nos determina enquanto seres individuais?
de onde tiramos as nossas pretensões de vida boa e felicidade, né? Qual que é a noção que a gente tem de felicidade, de uma boa vida, por exemplo? Certamente não temos as mesmas experiências, né? Cada um de nós tem experiências diferentes com o mundo em que nós vivemos e, portanto, os mesmos dilemas morais de outros tempos. Hoje, no mundo em que vivemos, o amor e a morte, por exemplo, apresentam condições inimagináveis para outros tempos, né? Como que a gente significa e simboliza ou vive o amor, a relação romântica? É diferente de 50 anos atrás? É diferente de 100 anos atrás? Qual é a nossa relação com a morte, com a finitude humana? É diferente de 50, 100, 500 anos atrás? Não nos limitamos mais à presença corporal. Podemos até namorar ou velar um morto virtualmente. Na verdade, existem essas possibilidades tecnológicas no nosso mundo contemporâneo. A vida ganhou outros espaços e as nossas relações passam por fios e por sinais que nos permitem conectar pessoas que nunca vimos. E pode acontecer que nunca as conheçamos pessoalmente. Há experiências capazes de ampliar a nossa percepção, interação por meio da realidade virtual ou da realidade aumentada, por meio de diferentes possibilidades de simulação e imersão capazes de explorar ou criar ambientes, né? Então a gente vive num tempo onde a nossa individualidade ela é impactada constantemente pelas nossas tecnologias, né? Pela tecnologia do nosso tempo. Hoje, por exemplo, você está assistindo uma aula de filosofia através do seu celular ou através do seu computador. Isso era possível há 10, 15, 20 anos atrás? Nem pensar, né? Mas isso é uma possibilidade que existe hoje. Isso está impactando na sua mentalidade, na sua compreensão de vida e de mundo. Há experiências capazes de ampliar a nossa percepção. Interação por meio da realidade virtual ou realidade aumentada por meio de diferentes possibilidades de simulação e imersão capazes de explorar ou criar ambientes. Você já teve a oportunidade de fazer uso de tecnologia de realidade virtual ou realidade aumentada? Pense, reflita sobre as condições dos indivíduos no mundo contemporâneo e como a ciência e a tecnologia têm proporcionado experiências tais que ser indivíduo hoje não encontra paralelo na sua história, né? Ou seja, ser indivíduo hoje é algo inédito, algo impactado diretamente pelas nossas tecnologias. Se a gente for parar para pensar, isso afeta a nossa experiência com o tempo e também com o espaço. Por exemplo, se você quer saber aonde fica determinado endereço em Guaratinguetá, você entra no Google Maps, coloca lá o endereço e esse aplicativo vai te mostrar a fachada da loja onde você quer ir, como que é a rua onde você vai, né? Enfim, você vai ter uma noção geográfica desse local espacial. Mas você também pode fazer a mesma coisa com Paris, com Londres, com Tóquio, visitar virtualmente esses locais, coisa que seria impensável há 10 anos atrás. Tudo bem? Então, olha só, com base nessa explicação, nesses conceitos que nós vimos aí nesse primeiro texto, né, que introduz o nosso tema de filosofia do segundo bimestre, você lê com bastante atenção, entra lá no link de atividade e faz a atividade dessa semana, tudo bem? Essa é a nossa aula de hoje, aguarde para a próxima aula semana que vem.